Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha, então. Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E hoje eu vou tentar ser breve, mas não vou conseguir, ao fazer um review e uma amostra sonora desse cara que está aqui comigo, que é o Mesa Bug Mark IV. Essa é a versão combo reduzida, né? Ele é um combo pequenininho, com os controles todos compactos dentro nele. E ele tem coisa pra caramba, tem um baita de um som. Eu prefiro ele ligado na caixa externa e eu vou fazer isso. Eu vou mostrar ele aqui com o falante interno dele, que é um Vintage 30. Mas eu também vou fazer uma amostra sonora dele na minha 2 de 12 Harley Benton, que tem o G12 T75 e o V30, tá? O que é esse amplificador? Ele é um amplificador combo de 100 watts com 4 6L6 no power, 5 12X7 no pré, sendo uma delas inversora. Ele tem basicamente 3 canais, tá? Um canal limpo, que é um chamam de Rhythm, aí o Rhythm 2, que é um canal Crunch, e o terceiro canal, que é o Lead. Um monte de controle, um monte de push-pull, que você muda o voicing dele, um monte de coisa no painel traseiro. Eu vou tentar deixar disponível à medida que o vídeo for rolando, eu vou mostrando os controles. E vocês já podem acompanhar aí o painel dianteiro dele, tá? Que eu vou, à medida que eu for mexendo, vocês vão conseguir notar o que está acontecendo no som dele. Ele tem esse equalizador gráfico que é sensacional, que esse cara resolve um monte de problemas, e um foot switch com bastante funções aí que dá para fazer um monte de coisa. Então, vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou fazer uma amostra de som clean, aí depois eu vou pro canal 2, vou pro canal 3, e à medida que eu for tocando, que acertar um timbre, na sequência eu vou colocar ele na caixa fechada pra gente ver como é que soa, tá bom? Antes de mais nada, vou pegar minha cola aqui. O que ele tem no painel traseiro, cara? Ele tem os jacks para switch externo, para você trocar de canal, ligar e desligar o equalizador, sem ser com o FUT original, com conexão P10. Aí você pode montar um FUT com um monte de coisa, um monte de cabo P10, ou algum controlador externo com relé, tá? É o seletor de canais manual. Ele tem um botão que muda a voz do canal lead, ou harmônico ou mid gain. O mid gain fica com mais ganho ainda, mas sempre tem ganho pra caramba, então vou deixar ele no harmonics mesmo. Uma chave que muda a potência de simulclass, né, que é o push-pull AB para classe A, ele trabalha com menos potência. Uma chavinha triodo pentodo, que também reduz a potência do amp, ele está em pentodo, potência máxima. Hack out, slave out, com controle de nível, para fazer gravação, mandar direto para a mesa, ou o slave out para você jogar em uma potência, alguma coisa assim. Ele tem 2 loops de efeito, um loop normal que fica ligado o tempo inteiro, e um loop que você liga e desliga pelo foot switch dele, tá? Selecionável por canal também, dá para ver no painel. Vocês vão ver que o equalizador e o loop estão ligados aqui, tem 2 LEDs no painel dianteiro que indicam isso. Reverb, ele tem um reverb master, o controle fica no painel traseiro também, reverb de mola. Um ground switch, que é o famoso onde você liga o death cap, né? Você joga o aterramento para uma das fases, inclusive eu tomei choque, eu peguei no microfone aqui. E um switch que você liga e desliga, ou joga pro foot switch ou o equalizador dele, tá? Então, como eu estou usando o foot switch, tá tudo endereçado pro foot switch. Vou começar aqui no clean. O que eu farei? Eu vou brincando com os controles aqui, ó. Então esse é o som que já está mais ou menos pronto com o EQ ligado. Aí tem um recurso para quando você quiser gravar em silêncio também, você puxa o botão do output level, do master dele, ele corta o som. Quer ver? Ó? Aí você pode capturar o som da saída direta dele. Aqui pro combo eu senti que ele precisa de bastante grave aqui, porque ele é bem magrinho. Na caixa ele pinta melhor o gravão, mas aqui o canal clean dele é bem magro. No controle de ganho dele, você puxa, pinta um brilho. Aí tem controle para o canal limpo de agudo, grave e médio, tá? O agudo é gozado que você põe agudo vem volume, você tira agudo ele corta volume. Esses controles eu achei que eles não têm uma funcionalidade bem bacana, quer ver? Ó? Ele até vem um agudo, mas vem também um
Vem o volume da metade pra frente e começa a pintar volume. O grave eu não senti muita diferença. Esse é o médio, tá? Vocês viram que o médio pintou grave, né? Nesse canal, o médio tem uma atuação bacana. Na hora que eu vou pro ritmo 2, ele muda completamente a lógica dele. Eu até achei que fosse defeito no potenciômetro, eu fui trocar, a hora que eu botei o novo, mesma coisa, então é a característica dele. Aí eu tenho nos controles master aqui, eu tenho a presença e o volume desse canal 1, tá? E não adianta esse equalizador do Mesa Bug, ele funciona legal em V mesmo, não tem o que fazer. Vamos pro canal 2 para ver o que acontece. Não vou explorar muito, ficar variando ganho, essas coisas, senão nós vamos perder o dia inteiro aqui. Canal 2. Aqui no canal 2 o ganho dele, ele tem o push, ele vira um FET, mas pinta um pouco mais de ganho. Ele tá nesse modo, eu vou apertar, quer ver, ó. Saca agora o médio, como é que funciona. E, nossa, tá fazendo um barulhinho aqui. Faz tempo que eu não uso ela. E ele tem e pro canal 2, ele tem um agudo independente, só pra ele. Louco isso. Esse controle de presença desse canal, ele tem você puxa, ele ele muda a tonalidade, quer ver? Eu vou desligar o EQ agora aqui no Foot Switch, ó.
para esse, que é o canal lead, tem duas opções. Eu consigo deixar o EQ dele, por exemplo, desativado, ó, canal lead. Barulho que vem, né? Ele tá com o EQ desativado, porque no foot switch dele eu consigo chamar direto o canal lead com o EQ ligado. Então eu posso ter ele vira um quarto canal, por assim dizer. Quer ver, ó? Honestamente, eu não sei por que fizeram isso, porque na verdade é só você pisar no canal e ligar e desligar o EQ, né? Então, tá aí, eu não sei qual é a proposta. Vamos lá. Lead com o EQ ligado. Esse vem um grave assim, forte, né? O que ele tem aqui de recurso? Quando eu puxo o ganho dele, ele vem um fat também, quer ver, ó? Dá a impressão que só adiciona mais sujeira. Aí ele tem um controle chamado Lead Drive, que também muda a tonalidade. Ele pinta um pouco mais de agudo, quer ver? Eu tô com ele mais agudo, eu vou voltar. E a presença dele também tem um shift que muda a tonalidade. Ou seja, basicamente esse é o som do combo Mark IV, tá? Como eu disse anteriormente, eu não variei muito lá os controles no painel traseiro, porque eles não são tão... não afetam tanto o timbre em si. Mas vamos ver, deixa eu pensar aqui. Tem uma chavinha aqui, a primeira... deixa eu pegar minha cola aqui para lembrar qual que é a primeira. É o voicing do canal lead, vamos lá, eu vou mudar ele. O canal lead... A segunda ele muda de Simulclass, né, que é 100 watts para classe A. O timbre em si fica igual, só muda volume. E a terceira é a pentodo triolo.
não ter esquecido de nada, porque são muitas informações nesse amplificador que é espetacular, um clássico, uma história dentro do rock metal, tá bom? Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões pode deixar nos comentários e espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Bom, depois que eu terminei o vídeo, eu fiquei encanado com o negócio do controle de grave e de médio no canal 1, né, no ritmo 1 e no ritmo 2. E resolvi abrir o amplificador para dar uma averiguada e descobri um capacitor Orange Drop, que fazia o tone stack do grave do canal 1 e 2, com problema, com defeito. Então por isso que o médio atuava daquela maneira estranha e o clean estava bem magro. E também o canal 3 ficava com aquele ruído o tempo inteiro, né? Aquele que parecia chuvisco. Olha a cachorrada aqui, gostou da minha resolução. Então, para vocês terem uma ideia de como soa diferente o amp agora, certo, né? Com tudo nos conformes, eu vou fazer uma breve amostra usando o falante interno dele mesmo, para a gente ver a variação de controle. Quer ver? Ó o clean. Vou desligar aqui. Com o IP ligado, ele também atua normal. Canal 2. Sem o EQ. Vou variar aqui só no EQ porque fica mais fácil de perceber. Certo? E o canal lead não tem mais chuvisco. Acabou aquela barulheira. Aí tá aqui, ó, a configuração. Acabou aquele que ficava de fundo, lembra? No começo, na parte que eu tô nesse canal, dá pra perceber bem. Então foi totalmente vacilo meu, né? Devia ter visto isso antes de fazer o vídeo. Mas para não ter que refazer todo de novo, botando essa errata aqui pra vocês. Maravilha? Valeu!